passa a ser um exemplo para que outros países com essa política mais nacionalista também abandonem esses organismos internacionais. Não, o couro tá comendo, né? Sim. E o pessoal tá falando muito aí do Trump, que o mundo não é mais o mesmo com o Trump na presidência. Qual que é a sua visão dessa, daí, Não, professor? de fato, eu concordo, né? Os Estados Unidos, eles são a maior potência geopolítica do planeta. Em geopolítica, geralmente quando a gente fala, né, de o que consolida um país ser uma grande potência, a gente divide em hard power e soft power. O soft power é a capacidade que um país tem de influenciar outro, mas por vias ou econômicas ou por vias culturais, sociais. Então, por exemplo, os americanos, eles hoje têm o maior PIB do planeta, eles têm o sistema de pagamento SWIFT, que é controlado pelos americanos, o dólar é a moeda mundial, é o maior PIB, então, assim, os Estados Unidos com certeza influencia muito do ponto de vista econômico. Do ponto de vista cultural, poxa, você pega as marcas, as empresas, os filmes, séries, enfim, os americanos, eles dominam a cultura mundial. E do ponto de vista militar, então, aí nem se fala. Eles É. com certeza são muito mais poderosos do que qualquer outro país do planeta, né? Do ponto de vista militar. Então, toda vez que tem uma troca de presidente, ainda mais com pensamentos tão diferentes como era o Biden agora pro Trump, pô, isso impacta demais na geopolítica. E todos os países que são um pouco contra ele ali, né, que tem um pensamento diferente, acaba sendo impactado, né? Com certeza, com certeza. O Trump, ele tem uma retórica muito forte. Ele, desde o primeiro governo, né, agora também de novo, ele se baseia em dois princípios aí pro governo. Do ponto de vista interno, ele fala America First. Ou seja, primeiro eu vou pensar nos interesses dos Estados Unidos, para depois pensar nos interesses globais. Então, por exemplo, da questão do ponto de vista econômico. Os Estados Unidos, ele tradicionalmente tem uma balança comercial negativa. Ou seja, ele muito mais importa produtos do que exporta. Sim. Por mais que isso não seja o definitivo para saber se um país vai ser rico ou não, isso acaba, pô, ano após ano, os Estados Unidos perdendo questão de trilhão de dólares em balança comercial negativa, isso impacta a economia do país. Não. Então, primeiro, independente se o mundo quer livre mercado, não quer protecionismo, eu vou proteger as empresas americanas para fazer com que a nossa balança comercial seja positiva, para fazer com que os americanos não comprem no mercado internacional e comprem nos Estados Unidos. Só que, claro, isso prejudica o mundo, né? Porque se a gente for voltar um pouquinho na história, praticamente todos esses organismos internacionais que existem, a OMC, que é o antigo GATT, a própria ONU, foram criados no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, os países eles eram muito individualistas. Então você tinha, por exemplo, o imperialismo europeu, a Inglaterra dominando alguns países da África, a França dominando outros. E esse protecionismo, essa falta de liberdade econômica, acabou promovendo uma animosidade entre os países que acabou culminando com uma guerra. Por isso que no pós-Segunda Guerra, várias organizações, vários acordos foram criados para tentar fazer com que os países, ao invés de vias de fato e travar uma guerra um com o outro, pô, vamos tentar criar organismos que consigam fazer com que a gente discuta ou promova um livre mercado antes de ir para uma guerra. Só que agora o que a gente vem percebendo, talvez o Trump seja o principal símbolo disso, é a falência é muito forte, mas a falta de credibilidade que organismos como ONU, o Trump saiu da OMS, por exemplo, que é a Organização Mundial da Saúde, a própria União Europeia. Hoje, a Alemanha tem um partido que é um dos favoritos da eleição, que quer que a Alemanha saia da União Europeia, teve a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, hoje, a gente está num momento de grande transformação, porque há um crescimento de governos nacionalistas, o Trump é o principal exemplo, em detrimento desses grandes organismos internacionais. E o Trump, ele tá fazendo umas medidas ali, já chegou com tudo, né? Se você for olhar, agora ele já saiu da OMS. E isso daí impacta muito o mundo, professor? Qual que é a sua visão? Acho que impacta sim, porque o Trump, os Estados Unidos como um todo, eles são um exemplo para o mundo, né? Então, por exemplo, aqui na América do Sul, a gente já tem um presidente que vai seguindo os passos do Trump, que é o Milley. Sim. O Trump, ele vai sair do Acordo de Paris, que é o acordo que regulamenta as emissões de gás carbônico para a atmosfera Sim. para tentar combater o aquecimento global, né? O Milei, sozinho, enquanto presidente da Argentina, a Argentina não é um país tão forte para comprar uma briga, pô, com vários países do mundo Sim. e sair de uma organização como o Acordo de Paris. Agora, se o Trump sai e outros países também começam a seguir,
fica mais fácil para o Milei seguir o exemplo e tirar a Argentina. A Argentina possivelmente está falando em sair do Mercosul, em sair do Acordo de Paris, em parar de financiar a OMS. Então, por isso que eu falo, o Trump, ele meio que assim, faz com que ele passe a ser um exemplo para que outros países com essa política mais nacionalista também abandonem esses organismos internacionais. Que foi o motivo pelo qual a gente não teve grandes guerras, pelo menos entre os grandes países do planeta, né, os mais importantes aí, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sim, e o Trump, ele saiu da OMS, pegou, falou que a OMS errou tudo na crise sanitária, né, Da e crise tal, sanitária. e ele pega e bate o pé e ele cumpre mesmo, né? Dessa saída dos acordos, sim. Possivelmente a gente vai falar ainda no vídeo, né, aqui na nossa conversa, mas quando a gente pega, por exemplo, as ameaças que ele tá fazendo ao canal do Panamá, à Groenlândia, ao Canadá, ao México, aí eu acho que ele não vai cumprir. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo